Oi, gente, estamos em mais um vídeo da nossa aula, tá? Das nossas aulinhas, certo? Vamos começar o módulo 2. Eu sei que falta a última atividade do módulo 1, mas não se preocupem, tá? Quando a gente fizer uma revisão geral para a prova, aí eu peço para que vocês façam, e posso até fazer com vocês uma aula, que é uma atividade sobre personagens e tudo mais que vai cair na nossa prova, certo? Vamos falar de quadrinhos. Bom, a primeira coisa que eu peço a vocês sobre quadrinhos é que vocês revejam. Eu coloquei lá no Ionica, tá? No nosso fórum. Eu coloquei até o link do vídeo, tá? Eu já tinha feito, acho que faz quase um mês, um vídeo sobre quadrinhos com vocês, porque eu sabia que esse tema ia chegar. Então vocês vão rever, é um videozinho de 10 minutos, tá? Eu sei que tem muito vídeo no canal da escola, mas eu coloquei lá no Ionica, no nosso fórum, o link para vocês irem direto para o vídeo. Lá nesse vídeo eu falo sobre os tipos de balões, o que é onomatopeia, tá? Quais são os quadrinhos mais famosos, tá certo? Dei toda uma introdução naquele vídeo. Então, o assunto que nós vamos ver agora, de certa forma, vocês já sabem, já conhecem, tá? Então, vamos lá. Olha só. Lá no livro de vocês, na página 12, tem uma introdução aos quadrinhos. Vamos começar a discutir e interpretar esse texto? Olha só. Abram na página 12 do livro de vocês. E se não me engano, se não tiver, eu acho que no Ionica tem o livro virtual para vocês. Eu não sei, tá? Mas se não tiver, vocês falem no fórum, tá bom? As histórias podem ser contadas das mais diversas formas. Estou lendo o livro, tá? Ó, meu livro tá aqui na minha mão, só que eu tô lendo aqui na tela. Uma delas é por meio de tirinhas e quadrinhos. A seguir, você vai ler uma tirinha do cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, que eu acho que vocês devem conhecer. Se não conhecerem, tem até o filme do Menino Maluquinho, que é um filme assim que permeou toda a adolescência e infância de quem hoje é adulto. Assisti muito ao filme do Menino Maluquinho. Vamos discutir aqui, né? Você já leu alguma tirinha do Menino Maluquinho? E aí, vocês já leram? Ou é muito antigo para vocês? Ou vocês leem outras tirinhas? Em caso afirmativo, comente com os colegas. Eu abri um fórum, tá? Lá na Ionica, e eu quero que vocês escrevam lá. Eu botei umas perguntinhas lá, se vocês gostam de ler tirinhas, quais tirinhas vocês leram. Se vocês já leram tirinhas do Menino Maluquinho, inclusive, coloquem lá, tá? Coloquem lá pra gente discutir. Você gosta de ler tirinhas? Eu coloquei lá também essa pergunta. Qual é a principal característica desse gênero? Tirinha, tá? Então vamos recapitular, tá? Histórias em quadrinho são qualquer tipo de quadrinho, tá? História, quando a gente fala assim, HQ, é qualquer tipo de quadrinho. Pode ser quadradão grande, como história, vários quadradinhos numa página, ou tirinha, tá? Também pode ser charge. Charge normalmente é um quadrado só, com uma situação lá, que normalmente é uma crítica social, tá? A tirinha é história em quadrinho que se faz em forma de tira, tá? Ó, assim, ó, horizontal. Normalmente as tirinhas têm 3 quadrinhos, mas pode ter mais, tá certo, gente? Mas normalmente tem 3 quadrinhos, certo? Essa do Menino Maluquinho, inclusive, tem 4, tá? Eu vou ler aqui no meu livro porque tá mais nítido, mas aqui também dá pra ler, aqui na tela, porque vocês sabem que eu sou cega, né, gente? Não existe verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Então, por que não existe o verbo inacreditar? Bocão, acabei de inventar um verbo novo. Inacredito. E aí ele fica com a cara... Como assim? Não sei se vocês entenderam, mas tá lá o menino maluquinho, né? E ele tá pensando, nossa, existe o verbo acreditar, não é mesmo? Existe. Então, se existe o verbo acreditar e existe inacreditável, será que existe o verbo inacreditar? É isso que ele tá pensando, tá? É nisso que ele tá pensando. E aí, quando ele vai falar lá pro Bocão, que é o amigo dele, olha, acabei de inventar um novo verbo. Aí o Bocão diz assim,
E não acredito. Em vez de dizer, não acredito, né? Vamos lá, vamos passar. Depois eu converso com vocês para saber se vocês sabem se esse verbo existe ou não, tá? Vamos falar um pouquinho da vida. Mas se vocês estão curiosos, esse verbo não existe, tá? Segundo o vocabulário da língua portuguesa, tá? O que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa? É um livro, tá? Ele também existe em versão virtual, que tem todas as palavras da língua portuguesa. VOLP, V-O-L-P, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele também tá na internet, tá? Toda vez que a gente quer saber se uma palavra existe ou não, a gente procura nesse livro, no VOLP, tá bom? E inacreditar não existe, porque não está lá. Mineiro, nascido em 1932 na cidade de Caratinga, Ziraldo começou a desenhar com 3 anos e, desde então, não parou mais. Seu primeiro personagem foi uma importante figura do folclore brasileiro, Saci, com histórias publicadas na primeira revista de HQ produzida por ele, chamada Pererê. Já seu primeiro livro, voltado para o público infanto-juvenil, foi publicado em 1969 com o título de Flits. O livro O Menino Maluquinho, de 1980, fez tanto sucesso que Ziraldo criou uma série de tirinhas desse personagem. Atualmente, além dos livros e das tirinhas, as histórias desse menino sapeca podem ser vistas em filmes e em desenhos animados. Tem, acho que, 2 filmes. Um é do Menino Maluquinho mesmo, que é mais antigo, e o outro que é a Professora Maluquinha, que é a professora do Menino Maluquinho. Vamos lá. É um pouquinho da biografia dele. Lembrem-se que a gente estudou biografia, ó. Esse é um trecho da biografia dele, ok? Vamos lá. O que você achou dessa tirinha? Comente. Interpretação oral, ou seja, vocês vão conversar com os pais de vocês, vocês vão colocar lá no fórum, tá? O que vocês acharam dessa tirinha? Acharam engraçado? Vocês aprenderam algo novo com essa tirinha? Tá? Vocês imaginavam que não acreditar não existia? Tá? Que outros personagens de histórias em quadrinhos você conhece? Compartilhe com os colegas. Eu também coloquei essa pergunta lá no fórum. E eu acho que depois de assistir ao vídeo anterior que eu fiz pra vocês, vocês devem conhecer o quê? O Charlie Brown, que é esse que tá aqui, né? O Snoopy, a Mafalda, a Turma da Mônica, que é o mais conhecido, né? No vídeo eu até falo bastante da Turma da Mônica. Eu acho que vocês também devem conhecer em histórias em quadrinho personagens de mangá, como Naruto, né? Como Bleach, talvez, né? Como One Piece, né? Eu acho que One Piece vocês devem conhecer, talvez, o anime, né? Mas eu estou falando dos quadrinhos. Eu imagino que talvez alguns de vocês gostem dessas animações japonesas, né? Dos animes, como chamam. A maioria desses animes são adaptações de mangás. E mangás são as histórias em quadrinho japonesas, né? Aquelas que a gente lê de trás pra frente, tá certo? Eu, pessoalmente, gosto muito de Bleach. E gosto muito de Chobits. Mas eu acho que esse segundo vocês não devem conhecer. Talvez vocês conheçam Dragon Ball, mas o desenho. Mas quem tiver internet e tiver curiosidade para ler, depois pode procurar o mangá, que é a história em quadrinho, tanto do Naruto, quanto de Bleach, quanto de One Piece. Só que são muito longas, né? Muito longas, porque One Piece já tem mais de 800 episódios. Interpretação escrita. Vamos lá? Ah, também tem outro muito legal, que talvez as meninas gostem, é Sakura Card Captors, tá? Interpretação escrita. Vamos escrever aí, ó, no livro de vocês. Quem não tem o livro, coloca no caderno, não sei, tá? Que objeto o menino maluquinho usa na cabeça? Essa é muito fácil, né, gente? Ó, ele usa o quê? Uma panela, tá? Que relação há entre o uso desse objeto e seu apelido maluquinho? Gente, por que chama esse menino de maluquinho? Porque ele usa o quê? Uma panela na cabeça, né? O que seria normal usar na cabeça? Boné, né? Chapéu. Mas panela não é exatamente algo que se usa na cabeça. Pelo menos panela não foi feita para ser usada na cabeça, não é isso? Pois é. Então, ele é chamado de menino maluquinho. Qual é a relação entre o apelido e o objeto? É porque
por causa dele usar o objeto, que ele é chamado assim, não é isso? Mas eu coloquei a resposta bem bonitinha pra vocês, ó. Chamam o menino de maluquinho porque em vez de chapéu ou boné, ele usa uma panela na cabeça, tá? É por causa disso. Por isso que chamam ele de maluquinho. Porque em vez de ele usar algo próprio pra cabeça, ele fez um chapéu de panela pra ele, né? Pegou a panela e botou. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, ó, dá pause, copia, tá bom? Número 2. O número 2, tá? A gente tá na página, só pra vocês saberem, na página 13, do módulo 2, tá? Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Você não pode ler do meio pro final e depois pro começo. Você não pode ler do final pro começo. Tirando os mangás, né? Os mangás, eles são assim. Você começa do final pro começo. Mas quando você pega o final do mangá, ele tá contando a história do começo. Ele não tá contando a história do final. Tá? É só porque os orientais, eles leem em outra direção mesmo, tá? Mas quando você, no caso do mangá, tá? Tô falando isso porque eu tenho certeza que alguns de vocês leem mangá. Quando você lê do final pro começo, ele começa a história do começo mesmo, tá? Só a ordem das páginas que é diferente. Ó, para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Qual deve ser a ordem de leitura da tirinha? Estamos falando de tirinhas do Ocidente, não estamos falando de mangá, tá? Por isso que eu tô fazendo essa diferenciação. Então, aqui no Brasil, na América, na Europa, tá? Tirando o Oriente, tirando o Japão, qual é a ordem que a gente vai ler uma tirinha? Como é que a gente vai ler, né? Ó, a gente vai ler na horizontal, né? Ó, da esquerda para a direita, tá? A minha esquerda é essa aqui, mas eu tô espelhada para vocês, eu acho. Tá certo? Então, ó, quem é destro, né, escreve com a direita, quem é esquerdo escreve com a esquerda, né? Mas, ó, é sempre da esquerda para a direita, tá? E na horizontal, tudo bem? Ó, então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no meu livro. Melhor, né? Ó, estão vendo aqui o livro? É daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá bom? Tudo bem? E se tiver mais quadrinhos, é daqui, é da esquerda pra direita, depois assim. Certo, meus queridos? Então, é na horizontal, que é deitado, ó. Vertical é assim, vertical é assim, horizontal é assim, tá? Pra quem não sabe, tudo bem? Ó, então, ó, é da esquerda pra direita na horizontal. Todo mundo acompanhando, não é isso? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? E aí, gente? Ela apresenta imagens e palavras, né? Ó. Por quê? Que tem os desenhos, os balões, as falas. Quais tipos de balão foram empregados nessa tirinha? Quais tipos, gente? Balão de fala. E o que mais? Balão de pensamento. E qual é a diferença desses balões? O balão de fala, ele vem, ó, com um negocinho puxadinho assim, ó. Né? Eu acho até que eu coloquei no outro vídeo sobre historinhas em quadrinho. O balão de fala vem puxadinho. O balão de pensamento é o balão grande com vários balãozinhos, né? O balão de raiva, ele vem todo, assim, ó, cheio de pontas. Não é isso? Vamos lá. E também tem o da narração, que é um quadrado, normalmente, tá? No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia, tá? Que imagem poderia substituir o pensamento desse balão sem perder esse sentido? Então, nos quadrinhos, muitas vezes, um sentimento é expresso através de um desenho. Qual desses 3 desenhos seria a expressão de ideia? Qual seria? Seria a lampadazinha, né, gente? Ó, acendeu na cabeça, né? Quando a gente tem uma ideia, é como se fosse uma luz na nossa cabeça, né? O que cada uma dessas imagens indica? Então, o que indica a interrogação? Quando você tá lendo uma tirinha e tem uma interrogação assim, no balão, perto da cabeça da pessoa, né? A interrogação, ela indica o quê? Uma dúvida, tá? Uma dúvida.
Enquanto o balão com lâmpada, ele indica o quê? Ele indica uma ideia. E esse balãozinho aqui com uma nota musical, ele indica o quê? Ele indica um assovio, ou que a pessoa está cantando, tá certo? Vamos para a próxima atividade, para o próximo slide, e para o número 6? Para o número 6, vamos lá? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos para o próximo, né? Número 6, vou até virar meu livro aqui, ó. Vocês viram que deu um cortezinho, né? Eu sei. Ó, relacione cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor o menino maluquinho, né? Como o menino maluquinho está se sentindo, tá? Então, assim, vamos rever os quadrinhos, né? Em um quadrinho ele tá assim, ó. Ele tá assim, No outro quadrinho ele tá, E no outro quadrinho ele tá. Então, ó, vejam essas expressões faciais do menino maluquinho. E aqui tem, ó, empolgado, decepcionado e pensativo. Então, em qual, né, dos quadrinhos ele está empolgado? Qual será? Né? Ó, no que ele tá assim, no que ele tá assim, ou no que ele tá assim, né? Ó, ele tá empolgado no B, que ele tá assim, felizão, né? E qual é que ele tá decepcionado? É na C, né? Ó, que ele tá assim, ó, na C. E em qual é que ele tá pensativo? É quando ele tá assim, ó, que é a A, tudo bem? Ó, número 7, releia o trecho a seguir, tá? Que trecho? Vamos ler. Não existe verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Ó, ele tá dizendo assim, olha, mas não existe isso, mas não existe aquilo, então por que não existe isso outro, tá? Ó, letra A. O emprego da palavra em destaque indica que o personagem, a palavra em destaque é um não, tá? Não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável, e sim que está refletindo sobre elas, ou que tem dúvida se as palavras acreditar e inacreditável realmente existem. Então, quando ele diz assim, não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável, vocês acham que ele tem dúvida sobre a existência, ou se ele tem certeza da existência e está só refletindo sobre isso? O que é que vocês acham? Eu espero que vocês tenham conseguido entender que ele não tem dúvida alguma da existência. Ele está, na verdade, só refletindo. É a mesma coisa quando a gente diz assim, fulano, mas você não fez isso? Quando a gente já sabe que essa pessoa fez, tá? Você não fez a tarefa e não está tudo certo, não é? Então a gente não tem dúvida sobre o ato, a gente só está refletindo sobre isso, fazendo uma pergunta retórica que tem esse não. A mesma coisa o menino maluquinho está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, não existe o verbo acreditar, e também não existe a palavra inacreditável, então por que não existe essa outra palavra, tá? Então, ó, vamos marcar um X na primeira opção, porque ele não tem dúvida da existência das duas palavras, ele só está refletindo sobre elas duas existirem e a outra que ele inventou não existir. Letra B, do número 7, tá? Se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado? Por quê? Se a palavra não fosse excluída dessa frase, se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado por quê? Vamos reler. Voltei. Ó, se a gente tirasse o não, seria assim, existe o verbo acreditar? Existe a palavra inacreditável? Então, se a gente tirasse o não, existe o verbo acreditar? Existe a palavra inacreditável? Mudaria o sentido? Mudaria, né, gente? E por quê? Sim, ó, mudaria. Pois mostraria que ele tem dúvida, tá? Porque se ele perguntasse assim, existe isso? Existe aquilo? Aí a gente ia ter certeza que ele estava com dúvidas, tá? Mas quando ele diz, mas não existe a palavra, então ele sabe que existe, tá? Ele só tá refletindo sobre isso. Vou dar um tempinho para vocês copiarem enquanto eu bebo água. Vamos. Espero que vocês já tenham feito. Eita, meu Deus. Se não tiverem copiado, vocês dão um pause, copiam e a gente volta. Tudo bem? O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? Gente, quando a gente bota in antes de uma palavra,
O que é que isso muda no sentido? Eu vou dar um exemplo. A palavra fiel. Fiel, certo? A gente vem e coloca in antes do fiel. Fica infiel. Mudou o sentido? Mudou. Mudou de que jeito? Mudou que agora infiel é o contrário de fiel. É a negação de fiel, né? Ou não? Feliz. Feliz. Aí a gente vem e coloca infeliz. Bota o in antes. Infeliz. Mudou o sentido? Mudou. Porque agora é o contrário de feliz. Infeliz é a negação. Quando a gente coloca in antes das palavras, o sentido desse in é o de negação, tá? Então, ó, o verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? Ó, o termo in indica negação, ou seja, ele muda o sentido do verbo, tá? Expressando dúvida ou falta de credibilidade, tá? Tudo bem? Olha só. Que expressão poderia substituir a fala de Bocão sem alteração de sentido? Ó, Bocão falou assim, e não acredito, né? Eu acho que o Bocão já tinha escutado ele falando, e aí já tirou onda, né? Mas o que seria mais natural o Bocão falar aqui? Seria o quê? Não acredito, né? Seria mais real, vamos dizer assim, ele falar, não acredito. Porque normalmente é o que a gente fala, né? A gente não diz inacredito. Por quê? Porque inacredito não existe, né? Então, o que Bocão realmente falaria sem alterar o sentido seria não acredito, né? Vamos pro 10, tá? Tem mais? Tem mais. Assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do in para formar novas palavras. Gente, a gente pode colocar o in como negação em todas as palavras que existem? Não. Em algumas a gente vai colocar anti para negar, ou a gente vai colocar an, tá? Ou vai colocar a. Vou dar um exemplo. Ó, social. Quando a gente quer dizer que alguém não é social, a gente diz que essa pessoa é antissocial, tá? Antissocial é a negação, é o contrário de social. Tudo bem? Dentre várias outras palavras, tá bom? A gente algumas vezes também coloca o des em algumas palavras para negar. Preocupado. Qual é o contrário de preocupado? É despreocupado, certo? Então, para a gente formar palavras com a negação, a gente pode colocar o in, a gente pode colocar o anti, a gente pode colocar o a gente pode colocar o des, tá? Ó, felicidade. A gente pode colocar o in e formar infelicidade? Pode, né? Pode sim, então vamos marcar o X, tá? Lealdade. A gente pode colocar um in e formar inlealdade? Não, né? Na verdade, no lealdade a gente coloca o quê? A gente coloca o des. Ó, deslealdade, né? Pra gente formar a negação, então lealdade não conta. Obrigado. A gente coloca o in pra formar inobrigado? Não, né? A gente coloca o des também. Desobrigado. Tá? Ah, eu estou desobrigado de fazer a tarefa. Entenderam? Diferença. A gente coloca o in para formar indiferença? A gente consegue, não consegue? Então, ó, vamos marcar o in também, tá? Quieto. A gente coloca o in para formar inquieto? Coloca sim, ó. Então, vamos marcar o X no in. Substituível. A gente coloca o in para formar insubstituível? Coloca sim, tá? Então, ó, quais são as palavras que a gente consegue usar o in para formar novas palavras? Felicidade, diferença, quieto e substituível. Legal? Marcaram direitinho? Espero que sim. Vamos lá, gente, vamos fazer a tarefa, tá legal, tá divertido, né? Com que função os pontos de interrogação, de exclamação e as reticências foram empregados no balão de pensamento ao lado? Eita, bati aqui. Ele diz assim, não existe o verbo acreditar e não existe o verbo inacreditável. Então, ele tá falando desse então, que tem uma interrogação, uma exclamação e uma reticências, tá?
Então, quer dizer o quê? Que ele tá pensando, ó, que ele interrompeu, mas que ele vai continuar a falar, que a gente vê, né, no outro quadrinho, tá? Então, o ponto de interrogação e de exclamação indicam que, além de expressar uma pergunta, a frase demonstra uma surpresa, né? E as reticências indicam um pensamento inacabado. Então, ele tá pensativo, o pensamento dele tá inacabado e ele também tá fazendo perguntas, tá? Então, assim, né? Existe uma surpresa, existe uma interrogação e existe um pensamento inacabado, com os três. Tudo bem? Porque é o sentido de cada um aí. Certo? Tudo bem? Ok. Tá? Ó, número 12. Se necessário, pausem o vídeo, tá? Mas entendam. Quando a gente usa interrogação é o quê? É pergunta. Quando a gente usa exclamação é o quê? É surpresa ou admiração. E quando a gente usa reticências? Pensamento inacabado. Pronto, a questão está pedindo para vocês explicarem o sentido dos três. Certo? Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal de uma tirinha. Ó, objetivo principal de uma tirinha, certo? Então vamos lá. Primeira opção. Ensinar o leitor por meio de uma história, cujos quadros podem ser lidos em qualquer direção e podem não apresentar balões. Eita, tem um negócio errado aí. Por quê? Porque, ó, as tirinhas, o objetivo principal delas é ensinar alguma coisa pra você? Não. Ela pode até te ensinar, mas não é o objetivo principal. A gente pode ler os quadrinhos em qualquer direção? Também não, tá? Então tá errado. Segunda opção. O objetivo principal de uma tirinha é entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Tá certa, a segunda, tá? A segunda opção. Vou ler a terceira, tá? Mas a gente já sabe que é a segunda. Levar o leitor a refletir sobre um assunto polêmico por meio de uma sequência de quadros que se apresentam somente imagens. Tá tudo errado, tá? Por quê? Porque a tirinha não tem o objetivo de discutir temas polêmicos. Segundo, porque não apresentam somente imagens, pode ter texto também, tá? Então, a nossa opção correta é a segunda, no número 12. Segunda, certo? Vamos lá, todo mundo marcou? Então, vamos. Em qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor que é característica desse gênero? Explique sua resposta. Gente, como é que a gente consegue... Onde é que está o humor dessa tirinha? Tá no terceiro, né? Por quê? Porque, ó, existe essa quebra da expectativa. Como assim a quebra da expectativa? Porque o menino maluquinho tava lá todo empolgado pra dizer pro amigo, olha, eu inventei uma palavra nova. E o amigo já devia ter escutado, né? Disse, e não acredito. Ele brincou, né? Pra fazer aí o menino maluquinho pensar que a palavra não era tão nova assim, tá? Então, é no último quadrinho que tem humor, porque tem essa quebra de expectativa. O menino maluquinho esperava surpreender o amigo, né? E ele fica decepcionado porque o amiguinho já conhece essa palavra que ele inventou, tá bom? Qual é o público-alvo dessa tirinha? O público-alvo é a quem se dirige, para quem foi feita. Então, assim, essa tirinha pode ser lida por qualquer pessoa, para o público em geral, mas é principalmente para as crianças. As crianças, elas eram o principal público do menino maluquinho, tá? Onde a tirinha foi publicada originalmente? Tem lá no texto a referenciazinha, tá? Ela foi publicada, no livro O Menino Maluquinho, As Melhores Tiras, volume 1, certo? Onde mais podemos encontrar tirinhas? Então, se vocês forem pesquisar, onde é que a gente pode ver essas tirinhas? A gente vê em site, a gente vê em blog, né? A gente vê em jornal, tem jornal que publica tirinhas, tá? A Folha de São Paulo é um jornal que sempre publica tirinhas, tá? Revistas, gibis, jornais, sites e blogs. Esses, e hoje em dia até nas redes sociais. Eu acho que vocês têm Instagram e tem páginas do Instagram de tirinhas, só de historinha em quadrinho, tá? Então vocês também podem encontrar lá.
Ó, e aqui, ó, no final da nossa atividade, vem a definição do que é tirinha. A tirinha é formada por uma sequência de quadros que contam uma história. Ela pode apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito, geralmente em balões, e pode ser publicada em livros, revistas, jornais, sites da internet, blogs e tudo mais. E aí, gente, vocês gostaram da gente estudar tirinha? Então vamos lá, ó. Vou deixar aqui, né, pra não ficar vazio, né? Vou deixar na última página que a gente fez a atividade, tá bom? Revejam aquele vídeo sobre tirinha que eu já tinha feito pra vocês. Respondam as questões do fórum que eu coloquei no Iônica, tá bom? E até a próxima aula. Em caso de dúvidas, vocês podem falar comigo lá pela Iônica também. Um beijo a todos vocês, eu espero que vocês estejam estudando bastante. Estou louca para reencontrá-los novamente. Beijinho e tchau, tá, gente?